No vídeo de hoje, pessoal, 30 palhaços versus um cara com PhD, 3 doutorados e 20 anos de experiência na área. Vamos ver quem ganha. Sacanagem. A leva de canais com um fundo branco criou mais um ambiente de relevância, um lugar de debates, e formatos como esse de 1 versus 30 começaram a ganhar cada vez mais fama, principalmente pela curiosidade que isso gera, do tipo, o que 30 pessoas gordas vão falar pra um treinador? Ou o que 30 demitidos vão falar pra um dono de empresa? Essa curiosidade faz muita gente entrar e ouvir argumentos desse nível. Como seu corpo é um corpo limitado. Todos nós. Assim como o meu corpo também é um corpo limitado. Certo. Você consegue ficar 15 minutos embaixo d'água? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tô te fazendo uma pergunta. Não, tu consegue? Não. Aí fica difícil de defender mesmo. Mas isso não para por aí. Não foi só o canal Foco que cresceu fazendo isso. Indo até para um âmbito político, temos até comunistas contra conservadores, direita contra esquerda. A questão é que a militância cria uns momentos vergonhosos, porque a maioria defende um ponto, sem base, até errados. E isso deixa o público se mordendo de raiva, porque parece muito que a administração por trás do vídeo faz isso de propósito. Escolhe pessoas que não sabem argumentar um certo tema e até as repetem em diferentes vídeos para causar esse mesmo sentimento no público. E é por isso que hoje a gente vai ver o real problema nesses vídeos de debate. Olá, amigos. Debate. Exposição de razões e defesas de uma opinião ou contra um argumento. Ordem, decisão, etc. Mas o que acontece nos vídeos não é bem isso. Tá mais pra um dos lados expondo fatos, dados, pesquisas e outro respondendo com uma frase de efeito, infundada e muitas vezes sem sentido. Apenas pra parecer que sabe de algo, porque ali, frente a outras 29 pessoas, quem parecer que sabe mais é tido como herói, é aplaudido por lacrar, basicamente. Claro que isso não acontece em todos os casos, não são todos que vão debater com essa intenção, mas é isso que diferencia um debate de um mais problemático, onde a pessoa que se senta ali pode até ouvir o que a pessoa tá falando, mas não acredita, não quer realmente desenvolver algo, apenas sair por cima no momento. E o empreendedor, essencialmente, ele tem que tomar risco para poder crescer a companhia. E crescer a companhia, essencialmente, é crescer gente. Eu preciso contratar gente. E se eu preciso ter eficiência para ter lucro, aquelas que não são obviamente produtivas, elas precisam ser demitidas para que eu possa contratar outras pessoas. Ela precisa ser renovada no que ela tá precisando fazer para ela continuar. E se eu não conseguir renovar? Você pode ter uma melhor gerente ali, se você conseguir mudar aquela pessoa porque ela tá ruim em alguma coisa. E se eu não conseguir? Às vezes é o próprio superior dela que tá em cima, que ela não tá suportando, As pessoas geralmente não abandonam a companhia, abandonam seus líderes, você tá certo. Um patrão versus 30 demitidos. O ponto que o rapaz de amarelo quis defender em questão é que se uma empresa quer ter lucro e tem pessoas atrapalhando isso de acontecer, a empresa deve ajudar essa pessoa e não demiti-la. Mas aí a gente entra num belo mundo de arco-íris, onde basicamente ninguém mais precisa ter currículo, ninguém precisa ter o necessário para entrar no emprego, já que a empresa teria a obrigação de pegar cada funcionário que não tá entregando o que devia pela mão e ensinar ele o caminho correto. Isso é bizarro. Você não precisa entregar o que tá sendo pago para fazer, senão o salário nem faz sentido. Por que o patrão te pagaria R$2.000 para aprender a trabalhar para ele, se ele pode contratar alguém que já o faz muito bem e vai suprir a necessidade da empresa? Vocês vão ver ao longo de todo esse vídeo um padrão nos discursos dessas pessoas. Em sua grande maioria é sempre um coitadismo gigantesco, é sempre um vitimismo insano, como se o mundo precisasse parar para uma pessoa aprender a viver. Mas a gente sabe que na prática essa ideia só leva mais pessoas a irem para onde eles estão. No caso, pensamentos como esse levaram ele a estar entre os demitidos. E isso é um problema, porque dentro de muitos casos de demissão, realmente existem casos onde uma pessoa é demitida injustamente, existem casos onde aconteceu algo que não deveria acontecer. Porque há 11 meses atrás eu fui demitida grávida. E você acha que isso eles me fizeram um favor? Porque muita gente também é demitida quando tá grávida, porque eles acham que a gente não vai fazer o nosso trabalho perfeitamente como fazia antes de estar grávida. Isso é crime, pra começar, tá? Sim. Você não pode ser demitida grávida, você deveria procurar os seus direitos. Entende como o vitimismo do outro abafa casos onde realmente precisa-se de atenção? Porque com toda certeza essa pessoa não foi a única a ser demitida por essa razão e nem vai ser a última a ser demitida por algo injusto. Mas quando se tenta montar um discurso onde a culpa de você não entregar o seu trabalho é dos outros e que a empresa deveria te ajudar a fazer o seu próprio trabalho, não dá. Você tá simplesmente tirando todo o valor que aquele trabalho deveria ter. E fica claro a diferença de uma pessoa que tem razão e foi demitida injustamente para alguém que cria argumentos fracos, como se as pessoas devessem algo a você. E nesses vídeos, o que mais aparece é justamente o lado de gente que usa um discurso de vitimismo tão exagerado que acaba abafando os casos sérios. E é isso que a maior parte do público não nota. Não tô sendo ignorante, basta você abrir os
comentários e vai ver que de um vídeo de 1 hora e 15 minutos, com mais de 8 milhões de visualizações, a maioria esmagadora dos comentários são de pessoas falando sobre o Mano de Amarelo, que soou vitimista na parada. Pouco se dizia sobre o real motivo das pessoas estarem ali, 30 demitidos debaterem com um patrão. Tudo bem que é se posto temas onde antes de começar, apenas de ver a embalagem do vídeo já fica sobreposto um lado sobre o outro, talvez por isso debates 1 versus 1 não ganhem a proporção que esses ganharam, porque não fica tão escancarado assim. Pra você entender melhor o que eu quero dizer com isso, é só imaginar o inverso, 30 patrões versus um demitido. Não faz sentido, o demitido sairia do vídeo chorando. E esse mesmo vitimismo todo fica mais escancarado quando se é levado pro seguinte tema, 30 gordos versus um treinador. Como é seu nome? Desculpa, eu não tenho o prazer de te cumprimentar. Não tenho o prazer de me cumprimentar. Não tenho o prazer de te cumprimentar. Não tem problema. Seu nome? Antes de me apresentar, eu preciso falar que a gente tá aqui, a gente foi convidado para falar sobre corpo livre. Quando a gente pensa sobre corpo livre, a gente primeiro tem que entender o que é um corpo que não é livre. Mas de onde você tirou a ideia do corpo livre? Na concepção de um corpo que não é livre, a gente pensa num corpo que é limitado. Certo. O que é um corpo que é limitado? Aquele o seu que corpo, não funciona como deveria. O seu corpo é um corpo limitado. Todos nós. Assim como o meu corpo também é um corpo limitado. Certo. Você consegue ficar 15 minutos embaixo d'água? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tô te fazendo uma pergunta. Não. Tu consegue? Não, eu também Sim, não. Gente. Todos os corpos são limitados. Quando a gente fala de corpo livre, a gente tá falando sobre restrição. Certo. Não sobre limitação. Certo. Alguém aqui conhece ele? Já ouviu falar dele? Parece que nós não somos o seu público. Parece que nós não somos o seu nicho. Mas a ideia é essa. Antes de me apresentar, eu quero te falar mas entenda. Que no momento em que todos nós aqui chegamos, antes de você saber o nosso nome, a nossa identidade, você já olhou para os nossos corpos. Aonde então, isso? o nosso corpo, Como ele é seu vem nome, antes da querido? identidade. Como é o seu nome? Eu vou falar o seu nome. O meu nome eu Tá? sei. Luiz Agora, veja só. Augusto Targino Você está Galamba Fernandes. Você está tentando ter uma sessão de terapia. Você diz que você é especialista em psicologia? Bom, pra começar, é claro que ele te viu quando entrou. Como é que não vê? Não, mas agora falando sério, parece que o gordinho aqui tava com birra do cara há anos e ficou guardando rancor pra desabafar ali. As comparações, exemplos que ele dá, nada faz sentido. É como se ele ignorasse o tema e quisesse a todo momento lacrar em cima do cara. Mas aconteceu duas coisas. Ele não teve apoio do resto da galera, até eles acharam tosco, e os pontos levantados por ele não faziam sentido nenhum. O que é um ativista corporal pra entender? Eu não sei. E modelo. Eu que é um me ativista manifesto corporal? a favor de que todas as pessoas sejam livres para elas serem quem elas são. A obesidade é uma condição física, ela não é uma escolha. Ela não é uma condição física. Diferente Ela não é uma condição do que apenas muitos física. personagens trainers pensam, a obesidade ela não é só causada através da alimentação e da falta de exercício Foi o que físico. eu acabei de falar. A gente tem questões sociais, econômicas, Foi tudo que eu acabei de falar. Concordamos 100%. Ótimo, que bom. Qual é a sua questão sobre ser gordo é uma escolha? A minha questão sobre ser gordo é uma escolha é que os lugares pra mim são privados. Que lugares? Então, existe Qual lugar um que você não pode entrar? Me fala. Existe um Qual lugar é ciclo. privado pra você? Eu estou te falando. Não, você não tá falando. Você tá Com contando um licença. desabafo. Você tá desabafando. Existe um ciclo onde você diz que eu, por ser obeso, sou doente. Mas você então, Isso é um fato. se eu sou doente, eu mereço acolhimento, respeito e dignidade no meu tratamento. Concordo. Quando você Você tá coloca se tratando? eu estou. Ótimo. Eu tenho personal trainer 3 vezes por semana, Certo. nutricionista, Tá. psicóloga, eu Já tá caminho... conseguindo resultados? Sim, já estou conseguindo resultados. Então você tá E os escolhendo não meus ser gordo, é resultados- isso? Não, eu não quero ser magro. Aqui ele até começou bem, mas parece que quando viu que ia concordar com o cara, mudou o rumo do ponto dele. Tipo assim, se ele realmente faz tudo o que disse fazer, nutricionista, treinos e escambau, é impossível um corpo que se cuide não emagrecer. A galera antes tinha preconceito com gordo, parece que os gordos hoje têm preconceito com magro, porque quer ser diferente e defender um ponto que não tem defesa. Tipo assim, irmão, se você é obeso, você é doente. A partir do momento que a pessoa entende isso, o próximo passo dela é fazer o possível pra mudar, pelo seu próprio bem-estar. Consequentemente, o corpo dela vai perder peso. Pode não virar um Ramondino da vida, mas o fato é que vai perder um certo peso. Parece que pra ele, se perder peso, ele tá indo contra o corpo livre. Agora vai ter que ser magro. Olha a assombração aí. Pelo amor de Deus. É uma galera que não foi ali pra debater. Ele não ouve o Guto em momento algum. Ele não concorda com nada. Não espera o cara falar. É uma
personificação do Twitter. Bizarro. E falando de repetir convidado, olha quem tá aqui de novo. Bom, eu discordo novamente do custo dos gordos, porque o gordo gasta bem mais que o magro. Ele ganha. Gera lucro. Ele gera mais lucro. Tá. A roupa dele, ele, tipo, é mais cara, entendeu? A quantidade de comida. A quantidade de comida. Tudo que ele gasta, Ele tá ele é falando. mais. Então ele tá trazendo lucro sim. Pro outro Tá. lado ou não, ele tá vendendo. Eu Tá concordo. comprando. Eu concordo. Não é porque algo gera lucro que justifica um custo elevado que outras pessoas estão pagando. Por exemplo, o lucro que você gera quando você pede um McDonald's, por exemplo, vem pra minha conta? Independente. Não, o mas não, lucro, só responde, vem Tá pra minha ele, conta. ele vai pagar imposto também no McDonald's, não vai? Ele tá Sim. pagando. Então você tá falando da questão do SUS. Mas eu que nem o SUS, como McDonald's. O gordo, não, mas eu o nem gordo, como McDonald's, eu nem sou dono de McDonald's e eu tô pagando imposto de um Mas o tratamento dono- de uma doença. o dono também tá pagando. Que é evitável. É isso que eu tô dizendo. Gastar Só de com o qualquer tratamento jeito. de uma doença que é evitável, ou seja, poderia não estar ali acontecendo se houvesse padrões de comportamento, Ah, mas se todas as conscientização doenças a gente maior. for tentar evitar, tipo assim, vamos evitar, Oxente, vai diminuir os hospitais, então. graças a Deus. Cara, isso aqui não é possível. Foi combinado antes. Não é possível que o cara solta uma dessa. Evitar uma doença é perda de tempo? Chegou num nível que, assim, imagine-se com uma doença que não tem cura, como, por exemplo, o câncer. Você passa um tempo da sua vida desesperado, buscando ajuda, fazendo tratamento, sofrendo o inferno que for, pra não ter escolha. Agora, compare a obesidade. Uma doença que realmente é muito complexa, porque envolve não só saúde mental, mas também genética e ambiental, como o fácil acesso a alimentos ultraprocessados. Isso deixa o processo de emagrecimento muito difícil, mas ele existe. Você tem uma escolha. Essa romantização da obesidade, de aceitar como você é, só esconde doença. Simples assim. Só esclarecendo, a obesidade que não deve ser romantizada. Não é que não possa existir gordo ou algo do tipo. É que a obesidade é literalmente uma doença. Algo que vai te fazer mal. Como tem casos ali no próprio vídeo, onde se você faz exames, não se sente mal consigo mesmo, beleza, irmão. Vai ser feliz do jeito que você quiser. O que não pode rolar é discursos como esse que a gente viu, que só despreocupa a galera. E bom, o canal Foco foi o que mais chamou a atenção nas últimas semanas, fazendo esses dois vídeos que aqui mostrei. Mas a militância fica mais salgada se a gente olhar para um conteúdo político. Canal Spectrum. O conteúdo é quase o mesmo que o do Foco, porém com mais frequência eles trazem temas políticos. E quando se trata de política, a gente sabe o que acontece com a mente do brasileiro, né? Então, me diz, você vai diminuir a jornada de trabalho para pagar o mesmo salário para o microempresário. Então, como que a Dona Maria, que tem a sua loja no centro, que paga ali R$2.000 de aluguel, paga mais R$3.000 de folha salarial e tem ali os seus R$3.000 de lucro, como que ela vai diminuir a jornada de trabalho, porque ela vai ter que colocar outro funcionário nesse dia que essa pessoa não vai trabalhar? Ou seja, a gente vai ver vários microempresários, que inclusive são uma grande porcentagem deles que movimentam a economia do nosso país, entrando em declínio. Ou seja, o que você vai fazer, aprovando a escala 6 tirando a escala 6x1, o que você vai estar fazendo é aumentando a informalidade do Brasil. Desses 14 milhões de MEIs no Brasil, quantos tem funcionário? Acredito que a sua maioria, eu não posso te dizer um dado certo, até porque eu falo mais de realidade do que dado. 99,1% dos MEIs não tem De um qual fonte funcionário. você está falando isso? Dados do CAGED e dados do IBGE, são dados oficiais dessa O economia. problema, Jones, é porque eu vivo a realidade e você trabalha com dados dentro da sua salinha privatizada. Eu vivo a realidade, foi de fuder. O moleque tem 16 anos e acha que viveu a realidade já. Que zona que isso aqui virou, hein? É aí que entra o ponto que não importa se o argumento dele faz sentido ou não. O que importa é parecer firme, soltar uma frase de efeito e pronto, corte garantido. Se você reparar, esse padrão se repete o tempo todo. Parece que esses caras não vão ali pra realmente debater. O que é doutrinação? Vamos lá, responda o que é doutrinação. Filosoficamente, doutrinação seria Certo. como pegar uma criança, um adolescente, um jovem, colocar ajoelhado no milho e dizer: ei, repita Karl Marx 1000 vezes. E isso de fato não acontece. Filosoficamente é isso, doutrinação? Isso não. Doutrinação é o processo de inculcar repetidamente uma ideologia, crença ou conjunto de opiniões em uma pessoa ou grupo, muitas vezes sem permitir a análise crítica e com o objetivo de moldar o pensamento de forma ideológica, de acordo com o Google. Mas o tema que eles estavam falando era sobre a doutrinação marxista, ou seja, de acordo com o que a direita acredita, existem pessoas em escolas e meios de ensino enaltecendo apenas um lado como certo, ensinando apenas um ponto de vista, o que qualquer pessoa com 2 neurônios no cérebro sabe que isso não acontece. Bom, pelo menos não desse jeito de ajoelhar no milho, coisa do tipo. Eu, pessoalmente, não acredito que exista doutrinação em escolas ou faculdades do jeito que a direita pinta. A maior parte desse papo é fantasia usada justamente para criar um inimigo imaginário. Claro, casos isolados existem, tipo um professor que força a opinião política dentro de sala. Mas isso é exceção, não é regra. O problema é que essa narrativa é levantada o tempo todo pela direita para depois justificar a própria doutrinação deles. Não é que eles não queiram doutrinação, eles só querem que, se existir, seja a favor deles.
Enfim, por mais que não tenha parecido, eu gosto desse estilo de vídeo, acho que tem seus bons e maus momentos, assim como todos os outros. O problema aqui é mais a questão de algumas pessoas que, quando colocadas em frente às câmeras, viram máquina de lacração barata e corte de TikTok e esquecem o real motivo de estarem ali. No fim das contas, isso é até bom pros canais, porque gera engajamento e acredito que vídeos 1v30 não vão acabar tão cedo. Só espero que escolham umas pessoas mais capacitadas para debater sobre certos temas. Mas é isso, se gostou do vídeo, considera gastar o hype aqui e deixar um like, que ajuda demais. Se curte um papo sobre algoritmo e rede social, tem esse vídeo aparecendo aqui pra você, onde eu vou a fundo no tema e até faço um experimento sobre. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia hoje e um abraço.